eles são mágicos, né? Uhum. Então os números primos, ele tem uma definição muito simples, né? Os números primos são aqueles que são apenas divisíveis por ele mesmo e por um. Uhum. E isso para uma divisão exata, óbvio, né? Dos números naturais. E os números primos, ele é interessante. Tem um novelista britânico que ele tem uma frase que eu gosto muito sobre os primos. Ele fala assim: os números primos são como a vida. Eles até seguem uma lógica, Tá. mas você nunca vai descobrir as regras, mesmo que passe todo o seu tempo pensando sobre elas. Porque à medida que o tempo passa, Fúvio, os números primos, eles despertam mais curiosidades e também mais desafios. Os números primos, você vê uma pergunta que se faz, né? Dá exemplo de números primos. Você tem, por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7. Só dividido por 7, só é dividido por 7 por 1, para dar exato. E uma pergunta que se faz: quantos números primos temos? Eu não faço ideia, eu não lembro. Eu não lembro disso. Pois é. Pois 300 anos antes de Cristo, Euclides mostrou que essa quantidade é infinita. Então a primeira pergunta é: será que a quantidade é finita? Não, Euclides mostrou que é infinito. Que é infinito. E de uma forma simples, né? Ele simplesmente mostrou que se você fizer o produto de alguns números primos e somar um, isso pode dar um número primo, e você induz isso de forma infinita na matemática. Olha que legal, né? isso aí. Então ele fez isso há 300 anos antes de Cristo. Mas já que a gente está falando de primos e sobre curiosidade de primos, a gente sabe que se bem que na minha família, meus primos são todos muito amigos mesmo, mas a gente sempre tem primos, algumas famílias têm primos, aqueles primos que você não se aproxima, né? Mas na matemática, a gente tem uns primos que a gente chama de primos amigos. Ah, é? Que são os que a gente chama de primos gêmeos. Tá. O que são os primos gêmeos? São os primos que se separam, se distam de 2 unidades. Por exemplo, o 11 e o 13. A distância de um para o outro é 2. Tá. Temos o 17 e o 19. Tá. A distância do 17 para o 19 é 2. E uma pergunta para aqueles nossos telespectadores, e um desafio, é que quantos números que a gente chama de gêmeos existem? É finito? É infinito? Pela mesma lógica, é infinito também. Está em aberto até hoje. Está em aberto? Se você, curioso aí, telespectador, ouvinte, que tem esse interesse, né? Isso é um problema em aberto, e é um problema que desafia os matemáticos do mundo até hoje. É interessante, Fúvio, isso, porque muitos problemas que a gente chama de aritmética, que envolve os números, são muito fáceis de entender, mas dificílimos de resolver. Sim. São muito difíceis de resolver.